Olá, minha gente! Estamos começando mais um episódio do Fé em Casa. E o episódio de hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre a Quaresma. O que é a Quaresma? Por que é que vivemos esse tempo? E como viver uma Quaresma, uma boa Quaresma, para colher bons frutos. É isso que você vai assistir no vídeo de hoje. Hoje, como vocês podem ver, estou aqui num cenário diferente porque já é carnaval. E, infelizmente, não consegui gravar na minha casa, porque já está com música alta tocando. Preparei tudo para fazer o vídeo, mas não foi impossível gravar. Então, graças a Deus, aconteceu isso, porque hoje vamos fazer um vídeo especial num ambiente especial e com esse fundo, com esse cenário muito mais maravilhoso do que o cenário do Fé em Casa, tradicionalmente. Sejam muito bem-vindos. Da onde surgiu a Quaresma? Por que é que celebramos e nomeamos um tempo de Quaresma? A Quaresma, ela surge de um texto do Evangelho. Você vai lembrar do tempo em que Jesus passou 40 dias no deserto. É justamente desse texto que aprendemos sobre a Quaresma. E esse texto é o texto de Mateus, capítulo 4. Em Mateus capítulo 4, a gente vai lembrar, a gente vai ouvir a história de que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele viveu 40 dias na solidão. Viveu em jejum e na solidão. Jesus foi colocado nesse lugar pelo Espírito para se preparar para um momento maior. Durante esses 40 dias, Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo. Só que Jesus, ele não caiu à tentação. A gente sabe que o Antigo Testamento é revelado através do Novo Testamento. Então, Jesus é o novo Adão. Lembra lá no início da história, quando Adão e Eva, eles não resistiram ao pecado, porque eles sonharam com a possibilidade de serem Deus, de se tornar Deus? Jesus, ele resiste à tentação do diabo. Ele se mostra completamente obediente aos planos do Pai. E a vitória de Jesus no deserto, ela vem antecipar a vitória da paixão de Cristo. Mas então o que é a Quaresma? A Quaresma, como eu disse, ela foi baseada nesse texto, ela é inspirada nesse texto, onde Jesus vive a tentação ali no deserto, e ela o que é exatamente? A Quaresma, ela é uma preparação para a Páscoa, a maior festa da igreja. Como todos nós sabemos, se a gente não acreditar na ressurreição, vã é a nossa fé. Então, como viver bem uma festa? Quando você tem um casamento muito importante para ir, quando você tem um aniversário importante para comemorar, uma formatura, o que é que você faz? Você se prepara para aquele evento. Um tempo antes, às vezes muito tempo antes, quando a gente tem um grande evento, nós nos preparamos para aquele evento. E a Quaresma é exatamente isso, é uma preparação para a maior festa católica, a festa da Páscoa, que é a base e o fundamento da nossa fé, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas você sabe quanto tempo dura a Quaresma? Pode parecer uma pegadinha, mas a Quaresma, ela não tem exatamente 40 dias se a gente contar no calendário. Hoje ainda, enquanto eu escrevia, eu fui contar e conferir se isso estava certo. Mas ela não tem 40 dias no calendário. Por quê? A Quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas. Aqui, se a gente for pegar esse ano, no dia 18 de fevereiro. E ela vai até o sábado de Aleluia, no dia 4 de abril. Se você contar todos os dias do dia 18 de fevereiro até o dia 4 de abril, vamos ter 46 dias. Por que 46 e não 40 dias? Porque os domingos, eles não são contados para dias de penitência, porque o domingo é sempre dia de festa. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia da glória, é o dia que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, por esse motivo, o domingo ele não é contado como Quaresma. Você pode viver ele
conforme a quaresma? Pode sim, mas se você estiver fazendo jejum e no domingo você quiser comer, né, se você estiver fazendo abstinência e no domingo você quiser comer aquilo que você está fazendo abstinência, não tem problema nenhum, porque domingo é dia de festa. Mas, Liliane, se eu quiser viver os 46 dias de quaresma fazendo penitência, jejum e caridade, pode também, não tem problema. Você pode não contar o domingo ou pode contar o domingo, mas é importante entender que quaresma não são exatamente 40 dias. E agora o mais importante, para que serve a quaresma? Por que esse tempo é tão comentado na igreja? Por que ele tem tantas atividades e é um tempo de tanta importância? Porque a quaresma é um tempo de preparação para a maior festa, como eu já disse. Mas preparação de quê? Preparação do nosso coração. A quaresma, uma quaresma bem vivida, ela serve para aumentar a nossa fé, para melhorar a nossa conversão. A quaresma, ela tem que ser um tempo em que a gente prepare o nosso coração para receber Jesus. Eu assisti vários vídeos antes de preparar o meu material desse vídeo. E em um desses vídeos que eu assisti, eu ouvi a seguinte pergunta: e se Jesus me chamasse hoje para a eternidade? Eu estaria preparada? Estaria preparada para me encontrar com o Pai? Eu teria feito tudo o que eu acho que eu preciso fazer? Você estaria preparado se hoje fosse o seu último dia? Uma pergunta difícil, não é mesmo? Eu achei uma pergunta muito forte. E quaresma é exatamente isso. É um momento de reflexão, onde a gente precisa refletir o que é que nos afasta de Deus. O que é que tem me impedido de estar preparada para encontrar Deus? Afinal, esse deve ser o nosso maior sonho. Esse deve ser o nosso maior objetivo. Não querer antecipar as coisas, mas viver uma vida bem vivida, de forma que, quando Deus nos chamar, nós estejamos preparados. Não importa a hora, nós precisamos estar sempre bem preparados. E a quaresma é esse tempo de conversão. Se você tiver que resumir quaresma em uma palavra, você pode pegar para si conversão. Mas precisa ser uma conversão verdadeira, uma conversão profunda. Quaresma é essa transformação do coração. É querer viver melhor para Deus. É querer viver completamente os planos de Deus. Assim como Jesus, ele se entregou aos desejos do Pai, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando ele teve medo. Ele disse: Pai, esse é o meu desejo, mas que seja feita a tua vontade. A quaresma é esse tempo em que a gente precisa se preparar para estar disposto a se entregar à vontade do Pai. Na quaresma, toda a igreja se une em busca de um mesmo propósito. E nós sabemos que a força da oração, ela move montanhas. Imagina quando todo o povo de Deus está reunido em busca de um mesmo propósito, a sua conversão, em busca de se tornar pessoas melhores. É isso que a quaresma traz de diferente para a gente. É uma união, não é um desejo só seu, não é uma luta só sua. Você não está lutando nesse tempo sozinho. Você não está lutando sozinho contra os seus pecados. Você não está lutando sozinho contra aquilo que te afasta de Deus. Você está lutando junto da igreja. Toda a igreja está lutando junto de você. E como podemos viver bem esse tempo de quaresma? O que é viver bem uma quaresma? Para que ela gere bons frutos na nossa vida. Existem 3 coisas que são fundamentais para se viver bem em uma quaresma. Primeiro, a quaresma ela precisa de oração, jejum e caridade. Essas 3 coisas elas têm um propósito. Qual o propósito? O propósito de melhorar os nossos relacionamentos. Então, a oração vai melhorar o nosso relacionamento com Deus. Eu e Deus. Ela tem que ser o primeiro ponto. Segundo, o jejum. O jejum vai melhorar o relacionamento de mim comigo mesmo. O jejum é a minha relação comigo mesmo. E a caridade é a minha relação para com o outro.
a minha relação com o irmão. Essas três coisas, elas servem também para alguma coisa. Além de melhorar o nosso relacionamento, elas têm um propósito. Então, a oração, que melhora o meu relacionamento com Deus, ela serve para mudar o que eu preciso. Nessa entrega, eu preciso pedir para Deus para que Ele mude em mim o que eu preciso. São Maria Escrivá fala uma frase muito bonita, que é, em latim, Domini, si vis, potes me mundare. O que significa isso? Meu Deus, se queres, tu podes me mudar. Então nós precisamos entregar essa oração para Deus. Entregar um pedido de mudança, mas não o que a gente quer mudar, para que Deus mude o que precisa ser mudado em cada um de nós. Depois vem o jejum, que é o relacionamento meu comigo mesmo. Esse relacionamento, ele serve para me dar forças para mudar. O jejum é uma fortificação do corpo. O que significa isso? Quando a gente mortifica os nossos desejos, eu tenho muita vontade de comer algo. Quando eu mortifico essa vontade, quando eu sou capaz de abrir mão dessa vontade para fazer o que precisa ser feito, eu me torno uma pessoa mais forte, conscientemente e espiritualmente. Então o jejum, ele serve para isso, para mudar aquilo, para me dar força para mudar aquilo que eu preciso mudar. E depois a caridade, que é o meu relacionamento com o outro, que nada mais é do que colocar em prática essa minha mudança. Porque a nossa mudança como cristão, ela não é uma mudança egoísta, ela não é uma mudança que muda só a mim mesmo e que vai ter efeito só na minha vida. A minha mudança, ela precisa ser refletida. E ela é refletida onde? No outro, no próximo, no meu irmão. Então a caridade é eu colocar em prática o amor, mas não só com palavras bonitas. Colocar em prática através de bens materiais e através de dinheiro, através de bens materiais e também de doação de tempo, que hoje, né, na nossa vida, nessa correria que a gente vive todos os dias, é uma das coisas mais difíceis na vida de uma pessoa comum. Né? É doar o nosso tempo, doar a nossa atenção àquele irmão que precisa. Todas essas três atitudes de fé que precisamos trabalhar na quaresma, elas estão escritas e explicadas na Bíblia. Em Mateus 6:5, você vai ler sobre o quê? Sobre a oração. Qual é o ensinamento que Jesus nos pede, nos deixa sobre esse quesito? Olha, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no escondido. E o teu pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Então Jesus nos exorta o quê? Aqui vai uma coisa muito importante, que tudo que a gente pratica na quaresma, tanto a oração, quanto o jejum, quanto a caridade, devem ser coisas que nos melhorem como pessoa, mas que não seja motivo de orgulho, para que isso não nos leve à soberba de achar que porque eu faço, eu sou melhor do que o meu irmão que não faz. Eu posso estar tentando viver uma quaresma melhor esse ano, mas quantos anos eu não tentei? Então não posso, porque eu estou querendo praticar e porque eu vou, e porque nós vamos praticar uma quaresma melhor esse ano, eu não posso deixar com que a soberba e o orgulho alcancem o meu coração de achar que eu sou melhor do que o outro que não fez. Então, cada um fazendo a sua parte. E Jesus, ele nos fala isso no Evangelho, porque ele pede para que faça a oração, faça no escondido. Isso quer dizer que você não pode postar que você tá? Pode, porque a gente sabe que a influência positiva, ela pode ser feita. Mas desde que você faça porque você quer, porque o seu coração quer se encontrar com Deus, e não porque você deseja o post legal, e não porque você deseja estar na moda. Tá entendendo? Depois
O que a gente pode fazer, então, para colocar em prática a oração? Rezar mais. A gente pode chegar antes na missa, então se a missa começa às 7, né? Chega às 6h30, vai lá para o Santíssimo, se ajoelha, se entrega para Deus. Reze um terço antes da missa, ou reze o rosário todos os dias. O importante é colocar uma nova prática de oração na sua vida, mas tem que ser uma nova prática. Então, se você já faz oração todo dia de manhã e todo dia à noite, você precisa inserir uma outra prática. Uma oração ao meio-dia, você pode fazer o Ângelus, talvez. Ou então, se você faz uma oração curtinha, inserir o rosário, inserir o terço. Enfim, adiciona uma nova prática para você cumprir esse quesito da oração. Depois vem o jejum. O jejum está descrito em Mateus 6,16. Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está no escondido. E o teu Pai que vê no escondido te dará recompensa. Essa parte é muito interessante, porque muitas vezes, estou falando por mim, eu já me peguei falando, não como carne na sexta-feira, sabe? Mas com aquele não como, com um certo orgulho de estar cumprindo uma determinação da igreja. Então, de nada adianta, sabe? Eu fazer uma prática de amor, uma prática de caridade e me encher de orgulho. Isso não me aproxima de Deus. Eu preciso fazer o jejum, mas continuar uma pessoa feliz, continuar uma pessoa simples. Eu não preciso me achar porque eu estou fazendo jejum. Aqui eu até anotei uma coisa que é o seguinte, ó. Para a gente viver bem o jejum, ele deve ser feito o quê? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, a igreja recomenda que façamos o jejum. Então, o que é? Se alimentar com o mínimo. Você não precisa passar o dia inteiro sem comer, principalmente quem tem algum tipo de problema de saúde, mas comer pouco, comer o mínimo na sexta-feira da paixão e na quarta-feira de cinzas. Nos outros dias, nós podemos escolher um alimento para fazer abstinência. A preferência, a recomendação da igreja é a carne, né? E o que está liberado? O ovo. Mas, se isso é muito difícil para você, então você escolhe um outro alimento. Escolha um alimento que seja realmente difícil para você, mas que não seja a morte, sabe? É importante que você faça algo, se doe, que seja difícil, que você se transborde ali naquele momento, mas que não seja algo que te prejudique fisicamente também. Tem que ser difícil, mas não matador. Eu até anotei essa frase. E por último, nós temos a esmola e a caridade, que está em Mateus 6,1. Olha, cuidado, não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros, mas só para serdes notados. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que estás no céu. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que a tua esmola fique escondida e o teu Pai que vê no escondido te dará recompensa. Então, aqui nós temos toda a fórmula da quaresma, né? O que Deus nos pede? Ele nos pede atitude, sim, de oração, de jejum e de caridade. Mas essas atitudes, elas precisam ser discretas. Elas precisam ser feitas para que Deus veja e não para que o nosso irmão veja. E que não para que nós nos sintamos melhores que os outros porque estamos praticando esses atos de amor. Então, para encerrar o nosso vídeo, o que é que a gente precisa refletir nesses dias que antecedem a quaresma, né? Esse vídeo vai ao ar na segunda-feira, quarta-feira já começa a nossa quaresma, porque é quarta-feira de cinzas. Nesse finalzinho de segunda e durante a terça, o que é que você deve refletir? Você deve refletir
que é que você precisa se libertar? O que é que hoje você sente que te afasta de Deus? Ou que você podia, se você não fizesse, você podia ser uma pessoa melhor? Escreva isso, sabe? Coloque como um propósito, escreva para que você tome consciência, uma consciência real, para que depois, no final da quaresma, você fale, olha, realmente consegui melhorar em relação a isso. É claro que a gente não deve querer melhorar só durante a quaresma, né? Isso tem que ser um propósito para todos os dias da nossa vida. Mas a quaresma é um momento de intensificar esse desejo. Então, o que é que eu preciso me libertar? O que é que hoje me impede de ser mais próxima de Deus? Por quê? Para a gente ser próximo de Deus, a gente precisa ter intimidade. E a gente tem intimidade com quem? A gente tem intimidade com quem a gente convive. Então, que nesta quaresma nós consigamos conviver mais com Deus, trazer Deus para a nossa presença mais vezes no nosso dia, ao longo do nosso dia. Eu espero que essa seja a melhor quaresma da sua vida, da minha vida e da vida de quem você vai enviar esse vídeo. Então, pegue esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, encaminhe ele para as pessoas que você ama, para as pessoas que você deseja que tenham um momento, um relacionamento mais próximo de Deus ainda este ano. Um grande beijo para você e uma feliz quaresma. Até o próximo.